Olá, galerinha do oitavo ano, né? Estamos aqui finalizando o oitavo ano, logo logo vocês estarão no nono, né? Iniciando aí a fase final do Ensino Fundamental 2. Só que antes disso, vamos finalizar o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre a urbanização africana. Esse conteúdo eu já trabalhei com vocês em sala de aula, tá? Mas aqui eu vou colocar mais imagens, algumas informações, alguns dados que vão complementar o que já nós falamos em sala de aula. Tá? Então, para iniciar, deem uma olhada, né, no fundo da imagem, do slide aí. Então, no fundo, vocês podem perceber que é uma cidade, né, superlotada, um trânsito caótico, né, uma confusão ali no trânsito, né, você vê aqui mercadores, né, muito mercado informal, né, desemprego informal. Então, é assim que tem crescido muitas cidades africanas, sobretudo na África subsaariana, né, que envolve a região sul do Saara. Então, é uma região em que o ritmo de crescimento econômico tem sido acelerado, né? São países que receberam muitos investimentos nos últimos anos e tem atraído uma população rural para as cidades em busca de melhores condições de vida. Porém, nem todas essas cidades têm uma infraestrutura para acolher essa população. Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, a urbanização é uma das características mais marcantes da África nas últimas décadas. Então, é o continente que mais se urbaniza, né? Porque boa parte dos continentes, dos países do globo, já completaram esse processo de urbanização, sobretudo os países desenvolvidos, né? Ainda existem muitos países em que a população rural é maior, mas a maioria dos países do globo já são considerados urbanos. No continente africano, em que há 55 países, boa parte deles ainda é rural. Só que esse processo vem se modificando com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, as cidades têm acolhido muitas pessoas, tá? Então tem ocorrido um intenso êxodo rural. Em 2010, apenas 36% da população vivia em cidades e 64% vivia no campo. Esse percentual caiu para 58% em 2018, tá? Então aumentou um pouco a população urbana e a tendência é aumentar ainda mais. Projeções indicam que até 2030 a população urbana ela vai ultrapassar a rural. Em 2015, 17 países africanos já apresentavam a maioria, né, de população urbana. Aí está dando exemplo, por exemplo, da Libéria, né, 50% da população é rural, 50% é urbano. E alguns, como Costa do Marfim, Gana e Seychelles, têm uma taxa de urbanização aí que varia de 54%, né, ou pouco mais, e Gabão, que já tem 87% da população urbana. Então, aqui são alguns exemplos. Aqui outra cidade, né, que vocês podem perceber, né, a falta de infraestrutura, a desigualdade expressa na paisagem. E o que fez com que essa urbanização se acelerasse tanto a partir principalmente do século XXI? O seu mercado consumidor em crescimento, né, então melhorou a renda de muitos países, a renda per capita melhorou, então cresceu ali um mercado consumidor interno. Muitas multinacionais foram para o continente africano, né? Percebe-se hoje aí um imperialismo praticado principalmente pela China. Muitas empresas europeias, dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão e até do Brasil. Então isso estimulou o crescimento urbano. Na verdade, a industrialização é um processo que estimula a urbanização. São processos que nós chamamos de concomitantes, ocorrem ao mesmo tempo, né? A expansão e a diversificação da produção industrial e o crescimento do setor de serviços, que é um setor que demanda muita mão de obra. Então, muita gente vai para a cidade em busca de condições de melhores condições de vida, né? Em busca de condições de vida melhores. Tudo isso contribuiu não apenas para estimular o crescimento econômico do continente, mas também para mudar a ideia estereotipada de que a África é um continente que só tem deserto, só tem savana, né? Só tem pobreza, miséria. Então não, né? A África tem hoje um aspecto bastante urbanizado em muitas áreas. Existem áreas ricas dessas cidades, existem áreas também de favelas, de exclusão. Mas é importante desmistificar, né, essa ideia de que a África só tem deserto, só tem savana, né, e só tem pobreza. Não é não. Na verdade, hoje nós vimos aí que as maiores taxas de crescimento econômico têm ocorrido na África subsaariana, embora sejam países com PIB baixo. Mas o ritmo de crescimento de alguns países chega até 7%, 9%, né? Bem acima do Brasil, por exemplo, que tem crescido menos de 1,5% do PIB. No entanto, é importante ressaltar que à medida que a urbanização se espalha pelos países do continente, ficam nítidos na paisagem
os mais diversos problemas que acabam acometendo boa parte das grandes cidades de países subdesenvolvidos, como, por exemplo, carência de habitações, né? Quer dizer, casas construídas com restos de materiais, né? Em periferias, em favelas, carência de serviços relacionados à saúde, educação, aumento da violência. Então, em locais onde há muita desigualdade, normalmente a violência ela está presente, como é o caso do Brasil, né? A África é um continente de grandes contrastes. À esquerda, nós temos moradias na cidade do Cabo, que fica na África do Sul, e à direita, construções modernas na cidade de Lagos, da Nigéria, que hoje é a maior cidade africana. E a Nigéria é o país mais industrializado, aliás, é o país com maior PIB, o mais industrializado é a África do Sul, mas a Nigéria também está entre os mais industrializados. O maior PIB é na Nigéria e o país mais industrializado é a África do Sul. Então, atualmente, as condições de vida nas cidades africanas são muito desiguais, né? São das mais desiguais do mundo. Muitas cidades africanas já estão cheias de favelas e o aumento dessas favelas pode significar um desastre, né? Em termos de qualidade de vida, de pessoas subnutridas, de problemas relacionados à violência, porque essa desigualdade, essa pobreza estimula, né, a violência. Lagos, capital da Nigéria, e Cairo, capital do Egito, são as maiores cidades africanas. Kinshasa também, que é a capital do Congo, é uma outra cidade que se destaca. Luanda, que é a capital da Angola. A população de praticamente todas as cidades subsaarianas, com mais de 1 milhão de pessoas, está prevista para crescer em média 32% nos próximos 10 anos. Então é necessário que medidas sejam tomadas para que esse processo não ocorra sem uma boa infraestrutura para acolher essa população que está se dirigindo para as cidades. Olha só a imagem, né? Agora vamos falar um pouquinho das atuais potências globais que acabam explorando o continente africano, que colocam indústrias, aproveitam da mão de obra, né? Um novo imperialismo aí. Até coloquei a imagem da China, né? Porque hoje um país que é muito criticado por praticar imperialismo no continente africano é a China. Então, as principais potências econômicas do globo procuram ampliar sua presença no continente africano, sobretudo Estados Unidos, União Europeia e China. A África é um continente que tem muitas riquezas, muitos minérios, petróleo, né? Tem um mercado consumidor crescente, então é uma área que é considerada uma área cobiçada por essas potências, né? Pela União Europeia, pela China. E a China vem levando vantagem, embora a União Europeia, pela tradição que possui no continente, continue a expandir seus investimentos e seu comércio com os países africanos. Porque, na verdade, aí é um laço histórico, né? Porque os países europeus colonizaram o continente africano. Então, muitos desses países da União Europeia são os antigos colonizadores. Então, eles têm laços, né, com esses países, laços históricos, né, até de identidade aí. Porque muitos desses países africanos falam línguas europeias. Os Estados Unidos, durante décadas, né, foi o maior parceiro comercial do continente africano, principalmente para comprar petróleo. Só que nos últimos anos, os Estados Unidos têm se tornado autossuficiente em produção de petróleo. Então, ele tem comprado menos petróleo, né, do continente africano. E a China tem marcado presença cada vez maior. Então, os Estados Unidos e as antigas potências coloniais europeias, particularmente Reino Unido e França, continuam a liderar os investimentos diretos nas economias africanas. Contudo, os investimentos da China vêm aumentando muito. Aumentou de 16 bilhões de dólares em 2011, aumentou para 40 bilhões de dólares em 2016. Então, a tendência é aumentar. E eles são muito criticados. Por quê? Porque muitas vezes eles transferem as indústrias para o continente africano, mas não transferem a tecnologia. Ou seja, eles não qualificam a mão de obra de lá. Eles utilizam a mão de obra barata. Muitas vezes eles levam os especialistas da China para o continente africano. E o ritmo de crescimento dos investimentos chineses, ao contrário dos estadunidenses e europeus, vem subindo. Então, dos Estados Unidos vem diminuindo, dos países europeus vem diminuindo e da China vem só crescendo. A imagem, né, mostrando aqui uma crítica. A diminuição do investimento dos Estados Unidos e a China chegando com tudo, né? Os países europeus, por meio da União Europeia, vêm tentando ampliar seus tradicionais laços com a África
E eles têm algumas vantagens, como eu falei, né? Esses laços históricos, os idiomas, né? Muitos países africanos falam idiomas europeus. Por exemplo, Argélia fala francês, né? África do Sul, muitos falam inglês ali, né? Tem várias línguas locais também, mas muitas pessoas nesses países falam línguas europeias. Moçambique fala português, Angola também, então tem vários países aí. Outra questão, o conhecimento que acumularam sobre as culturas africanas, então os europeus marcam presença lá desde o século XIX, e o fato de que boa parte dos líderes africanos estudaram em universidades europeias, então tem esse vínculo, né? Outra questão interessante é que a União Europeia não cobra tarifas alfandegárias para produtos importados de países africanos e realizou várias conferências com a União Africana para parcerias em diversas áreas. No entanto, é a China que mais vem se expandindo na África. O forte crescimento econômico chinês desde os anos 90 levou o país a buscar no exterior fontes de matérias-primas, né? E também mão de obra barata, né? Porque eles querem hoje se expandir. Então, o que acontece? A China cresceu muito. Então, ela tem uma demanda muito grande, mundial, né? Ela tem uma demanda de produção, tal, e ela precisa de matéria-prima. Ela precisa de matéria-prima para produzir. E aí, onde ela busca essa matéria-prima? No continente africano, embora a China também tenha muitos recursos, tá? Os chineses investiram fortemente na importação de petróleo, minérios, ouro, diamante, café, algodão, marfim, chifre de rinocerontes, né? Então, isso até gerou complicações, né? Gerando, assim, ameaça de extinção de espécies de rinocerontes. E, ao mesmo tempo, exportaram para a África bens manufaturados, como aviões, armamentos, veículos, computadores, produtos têxteis, né? Roupas, eletrônicos também. Então, os chineses têm marcado presença constante no continente africano. A China também emprestou volumosos montantes de dinheiro para governos africanos e já se tornou o maior credor de países africanos endividados. A China também investe na infraestrutura da África, né? Em 2016 foi inaugurada a ferrovia entre a Etiópia e Djibouti, país que fica no extremo norte do continente, entre o Mar Mediterrâneo e o Golfo de Aden. E outras obras semelhantes estão sendo construídas em outros países também. Outra preocupação chinesa é ampliar sua presença militar. Então, o país ele se aproveita da política isolacionista do Donald Trump, né? O Donald Trump ele procurou diminuir a presença militar dos Estados Unidos no exterior, alegando que os Estados Unidos gastavam muito com guerra, né? Então, ele diminuiu esse investimento e a China começou a ampliar sua atuação nos oceanos Pacífico, Índico e também no continente africano. Então, tem uma questão geopolítica envolvida aí também. Os maiores investidores nas economias africanas. Primeiro, Estados Unidos, 2011-2016, né? O Reino Unido, França, eles mantiveram, né? O Reino Unido aumentou um pouquinho. A França aumentou, aliás, o Reino Unido diminuiu, a França aumentou, a China só aumentou, né? De 16 para 40. Né? Aqui a África do Sul aumentou de 23 para 24, a Itália de 13 para 23, a Singapura de 16 para 17. A Índia diminuiu, né, de 14 para 16. Hong Kong aumentou de 7 para 13 e a Suíça de 11 para 13. Então, assim, a gente percebe a presença de vários países no continente africano e a China é a que mais se expandiu, né? Olha só a quantidade, né, de 16 para 40. Ali está mostrando na imagem trabalhadores africanos constroem trechos de trilhos ferroviários para a nova ilha de trem entre Mombasa, Nairobi, em Tsavo, no Quênia, em 2016. Como alternativas às estradas, a ferrovia de 1.100 km, financiada pela China, reduzirá o tempo e o custo do transporte de pessoas e de bens entre os países sem litoral da África Oriental. Então, a China está investindo em infraestrutura na África. Então é isso, gente. Eu quero desejar a vocês um bom final de ano, boas festas, curtam bastante, descansem. E o ano que vem estaremos juntos novamente, se Deus quiser, né? Vou sentir muita saudade de vocês. Um beijo, adoro vocês.